Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Vocês estão falando sobre renovação. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo, que era uma coisa que tinha um renovo todos os dias. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Essa palavra, quem disse isso foi Salomão. Ele estava ali com a tarefa dada pelo Senhor e preparado pelo seu pai Davi. Ele já estava iniciando a construção do templo. E ele manda uma mensagem para o rei de Tiro. E ele diz essas palavras. Ele diz, eu vou construir um templo, uma casa para o meu Deus, e nesta casa nós vamos queimar incenso, diga, queimar incenso, pães da proposição e holocaustos. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Sempre quis ter intimidade com o seu povo. A gente vê ali no Éden o Senhor Deus, o próprio Deus, descendo no Éden, tendo comunhão com o homem. Irmãos, é difícil imaginar. Mas não é tão difícil porque o Deus encarnado, né, veio e comeu e bebeu e dançou. A gente não deixou, ele estava dançando, né? Mas ele fez tudo isso como homem. E morreu e ressuscitou. E olha só, o próprio Deus descia no jardim para ter comunhão com o homem. Porque Deus não criou o homem apenas só para ser um robô robotizado e me manda, eu te mando e você me obedece, não. Deus sempre foi o pai amoroso que quer intimidade com seus filhos. E aí a gente sabe da história, o homem peca, Deus escolhe Abraão para ser ali o patriarca de um povo, de uma nação que devia ser o exemplo para todas as nações. Eram para as outras nações olhar para o povo de Israel e falar assim, eu quero esse Deus, eu quero também. E aí o Senhor, aquele de Abraão, aquilo ali torna uma família, vem de Isaac, Jacó, e o seu bisneto, José, chega ao Egito. A gente conhece a história, ele chega como escravo, se torna governador, depois de se acertar com seus irmãos, traz a família para o Egito, e daquela família se torna uma nação de escravos dentro do Egito. Só que Deus não habita no meio da prisão. Deus podia ter levantado alguém lá mesmo no Egito e ter aberto a Egito Church, ou a Assembleia de Deus do Egito. Mas não, porque Deus, ele habita também no meio da liberdade. E ele quer que o seu povo adore ele em liberdade. E aí ele levanta Moisés de uma forma milagrosa também, com um livramento maravilhoso. Leva Moisés, dirige aquele povo para a sua libertação, e eles chegam ao deserto. E Deus de novo chega e fala, eu quero habitar no meio do meu povo. E ali ele mostra para Moisés como deveria ser como ele gostaria de estar literalmente no meio do seu povo, no meio. E ele dá todas as orientações ali do tabernáculo, como que devia ser feito, todas as medidas, todos os utensílios, e a glória do Senhor descia. E ali a gente já via a vontade do Senhor. E o povo vagueia pelo deserto 40 anos, eles chegam na terra prometida e se estabelecem em Siló. E lá em Siló o tabernáculo fica lá e o povo continua adorando, mas aí é aquela oscilação de Juízes.
né? O povo um tempo adora, levanta o juiz, adora. Aí daqui a pouco desce de novo, aí se afasta a idolatria. Aí vai de novo, clama ao Senhor, o Senhor vem com o livramento. Aí desce de novo. Então aquela oscilação ali que a gente vê em Juízes, até que chega numa época que uma mulher se levanta, o seu sonho de ser mãe, o seu desejo de ser mãe, ela faz aquela oração, porque que coisa boa é quando o seu sonho liga com o sonho do Senhor. E ela pede a Deus um homem e ela promete que aquele menino que ela teria, ela ia entregar para o Senhor, e ali nasce o profeta Samuel. Só que Samuel, ele é criado dentro da onde? De um lar também estava totalmente disfuncional. De um sacerdote omisso, um pai omisso, que não repreendia seus filhos, que sabia do pecado dos seus filhos. O Senhor alertou ele, e aí, infelizmente, um dia, aqueles homens, eles estavam tão distantes do Senhor, como Jesus falou para os fariseus, ele falou assim: vocês me adoram com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. E aqueles homens, aqueles filhos do sacerdote, eles não conheciam o Senhor, o coração deles estava longe do Senhor. Coisa mais triste é alguém estar na igreja com o coração longe do Senhor. E aí o que acontece? Os filisteus levantam guerra contra eles, e eles já não estão mais nem aí, usam a arca, que simbolizava a presença do Senhor, como um amuleto. Não, os outros povos, eles têm os amuletos, eles levam também as suas imagens. Vamos levar a nossa também, a gente não tem a imagem do Deus, vamos levar a arca. Péssima ideia, porque chega lá, eles são derrotados, e o pior, a arca é levada pelos filisteus. Só que o Senhor também não deixa barato, não, porque os filisteus ficam felizes, né? Ganhamos, vencemos, agora a gente está com o amuleto deles, o Deus poderoso de Israel, que libertou eles do Egito. Só que quando a arca chega lá, uma coisa estranha acontece. Eles colocam a arca diante do Deus deles, o Deus Dagon. Quando chega no dia seguinte, o sacerdote estranho, Dagon caiu. Dagon estava caído lá de frente da arca. Ah, não, deve ter sido um acidente, deve ter batido um vento, né? Olha só, irmãos, um Deus que não consegue nem proteger a si mesmo, que dirá cuidar do seu povo. Aí eles levantam Dagon, quando chega no dia seguinte, Dagon não estava apenas caído, mas estava despedaçado. E aí eles levam a arca, não, vamos levar para outra cidade, né? É uma coincidência, nada, não é isso não. Dagon é mais poderoso, né? Igual Baal, né? Não, Dagon é mais poderoso. Vamos levar então para outra cidade. Os homens são tomados de enfermidades, que a palavra de Deus diz que o grito deles chegava no céu, de tantas dores que eles sentiam e morrendo. E aí eles montam ali uma estratégia, e na estratégia deles, tudo para dizer que não, é só uma coincidência. Pegam vacas que nunca tinham sido montadas, então as vacas não tinham nem noção de direção para onde ir. Ainda estavam amamentando, porque até os animais dificilmente vão deixar os seus filhos para poder ir para outro lugar. Mas quando eles colocam a arca ali em cima daqueles carros, aqueles animais, eles vão direto para o lado do povo de Israel. E ali, quando chega ali a presença do Senhor, eles ficam alegres, ficam felizes, e a arca do Senhor vai para Kiriat Jearim, fica ali durante anos. Até que um novo homem que ama a presença do Senhor, assim como o Senhor ama estar com o seu povo, Davi, pega aquela arca que fica anos lá naquela cidade, traz para Jerusalém, traz ali para a cidade de Davi, para o centro ali onde estava acontecendo a adoração, e ele monta uma tenda da presença, e o tabernáculo havia uma separação, tinha o átrio, tinha o santo dos santos, tinha o santo e o santo dos santos, e Davi monta aquela presença em que todo mundo podia olhar, e a adoração era 24 horas por 7 dias, durante anos. Quando a gente olha o Salmo 84 e a gente vê Davi, eu fico imaginando que ele estava ali contemplando aquela tenda que ele montou,
e talvez um pardal, um passarinho fez um ninho ali pertinho, e aí ele fala, né, até o pardal e o passarinho encontrou um ninho para si diante da tua presença. Se os animais querem estar perto do Senhor, quanto mais eu quero estar diante da tua presença. Aí aquele homem apaixonado pelo Senhor, também um dia estava ali, ele olha, tem alguma coisa errada. Porque eu estou morando num palácio bonito, construindo, e a presença do Senhor está numa tenda com cortinas. Tem alguma coisa errada aí. E aí ele chega para o profeta Natan e fala, né? Eu vou fazer um templo para o Senhor, vai ser uma coisa linda, grande. Não dá para conter o Senhor aqui, mas vai ser uma coisa maravilhosa. Quem vê de longe vai ver esse templo. E Natan, né, gente, a ideia não é maravilhosa? Alguém chegar, vamos construir uma igreja, um templo para o Senhor, não é uma ideia boa? Amém, Davi, faça o que está no seu coração, é de Deus, é de Deus. Mas nem tudo que a gente acha que é de Deus mesmo. É da vontade de Deus. Então, Deus aparece para Natan e fala para ele, olha aqui, Natan, não é de Deus não. Quem falou? Quem falou? Eu nunca pedi isso. Eu nunca pedi para ninguém construir uma coisa para mim. Nunca pedi. Mas eu gostei do coração do meu servo Davi. Você não vai construir, Davi, você é um homem de guerras, tem sangue nas suas mãos, mas o teu filho sim vai construir. Agora, irmão, deixa eu falar um negócio. Se você sabe que você não vai participar daquilo, que você provavelmente nem vai ver aquilo acontecer, você fala, então tá bom. Então, já que não é para mim fazer mesmo, então deixa. Mas Davi, antes da sua morte, irmãos, ele deixa praticamente tudo pronto. Ele arrecada recursos. E uma das frases mais maravilhosas que eu vejo, ele fala assim, quem sou eu, um homem pecador, quem sou eu para levantar recursos para a casa do meu Deus? Irmãos, olha a bondade do Senhor. Quem somos nós que mantemos a casa do Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas? Quem somos nós para manter a casa do Senhor? Olha a bondade dele. Eu vi uma vez um testemunho de um pastor e ele falou assim que o pai dele era caminhoneiro e então ele viajava muito. E quando ele chegava, ele voltava de viagem, ele falava assim, filho, vamos ajudar o pai a lavar o caminhão? E, irmãos, ele tinha certeza que ele mais atrapalhava do que ele ajudava. Mas o pai não estava preocupado com aquilo que ele ia fazer, o pai queria a presença dele. O Senhor não precisa da gente. O Senhor não precisa que a gente faça nada, mas Ele quer comunhão e intimidade com a gente. E ali aquele Salomão com aquela tarefa, com aquele coração rendido também, ali no comecinho do seu reinado, ele manda essa carta. E olha o que diz a palavra de Deus. Ele manda essa carta para o rei de Tiro, constrói o templo. A gente sabe que depois esse templo foi destruído, depois Herodes reconstrói o templo até chegar em nós. Porque hoje nós somos o templo e a morada de Deus. Olha o que Jesus falou. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Até nós, irmãos. Hoje nós somos esse templo, nós somos a habitação de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
2 Coríntios 6,16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Hebreus 3,5,6, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Ah, meu Deus do céu. E Salomão, quando ele diz, ele dá essas características do que era feito no templo. E uma coisa que ele diz no final é o quê? Que isso é decreto do Senhor perpétuo. O que era feito no templo? Queimar incenso. Agora, como que nós, templos do Senhor, queimamos incenso? Não é acender o incensinho lá, não, irmãos, ficar meditando lá. Não é isso, não. Queimar incenso, irmãos, são as nossas orações. Os sacerdotes, eles tinham que entrar lá e acender o incenso todos os dias. E não era qualquer incenso, não. Era uma receita dada pelo Senhor. E ninguém mais podia usar aquela essência, aquela receita. Sabe por quê? Eu imagino quando eles acendiam e aquele cheiro daquela fumaça de manhã, se acordar com aquele cheiro e falar, o Senhor está sendo adorado. Com aquele cheiro específico daquele incenso. A palavra de Deus diz em Apocalipse 5,8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. As nossas orações estão enchendo taças. Ah, irmãos, quanto que está sendo a sua contribuição para essas taças serem cheias logo e o Senhor voltar logo? Como que está sendo a sua contribuição? Porque é decreto perpétuo, viu? Você que é templo do Senhor, nós que somos templo, a gente tem essa obrigação. Queimar incenso, e a gente queima incenso em oração. 2, pão consagrado. Todas as semanas, os sacerdotes tinham que fazer também 12 pães, a mesma receita dada pelo Senhor. Essa receita também não podia ser usada, porque ela era do Senhor. E eles colocavam 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel em cima de uma mesa. Mesa, a gente sabe que mesa é comunhão, né, irmãos? Irmãos, uma coisa que assim o meu esposo fez na nossa família e que faz toda a diferença. Ele exige que a gente sente na mesa. Ele exige. Ele fala, não, vamos sentar na mesa. Às vezes a gente está meio cansado, não, vou comer aqui. Aí ele já pergunta, por que vocês estão aí? Pode vir para cá. Então, sentar na mesa, porque mesa é comunhão. E aqueles pães ali que já simbolizavam a comunhão entre o povo de Deus e alimento. Irmão, você chega num lugar, numa casa que está aparentemente abandonada, o que você faz para saber se tem vida naquele lugar? O que você faz? Você vai aonde? Você vai no fogão. Se tem comida fresca, é porque tem vida naquele lugar. É porque tem gente morando ali. E esses pães também simbolizavam, isso é vida. Vida que está aqui. E esses pães também, eles eram trocados a cada 7 dias. E eles só podiam, os sacerdotes tinham que comer ali dentro daquele lugar santo. E hoje a gente come da carne do Senhor todos os meses. Aqui é todos os meses, né? Na nossa igreja também. A gente entra no lugar sagrado com os irmãos santos e come dos pães sagrados do Senhor. Que foi a carne que o Senhor entregou. E o vinho que ele derramou, o sangue que ele derramou. A gente se assenta à mesa em comunhão.
E ele diz a palavra dele: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu dei pela vida do mundo. Ah, irmãos, meu Deus, meu Deus. Que coisa, irmãos, entender a graça do Senhor é a coisa mais maravilhosa, irmãos, quando a gente entende o que o Senhor fez, o próprio Deus vem e se entrega. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, ele demonstra o seu amor para conosco quando morreu por nós, nós ainda em pecado. Ele não esperou, pai, eu vou esperar aquele povo melhorar um pouquinho para eu ir lá e valer a pena morrer por eles, não. Eu vou esperar um pouquinho, ver se eles melhoram, se eles querem isso mesmo. E aí, Senhor, isso não. Ele demonstra o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo ainda separados, sendo ainda inimigos, ainda negando, falando, não, agora não. Aleluia, Jesus. E a terceira coisa, os holocaustos, os sacrifícios que eram feitos naquele lugar. Ah, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu fiquei um tempão sem jejuar, porque eu me apeguei naquele versículo lá, que é melhor obedecer do que sacrificar. Ah lá, estou sendo obediente, está sendo tudo certinho, então não precisa ficar me sacrificando para quê, né? É melhor obedecer. Mas eu não me apeguei à palavra quando Jesus fala, né, para os fariseus. Quando o noivo for tirado deles, aí sim eles jejuarão. E a igreja primitiva, que tudo que eles iam fazer, eles oravam, jejuavam e perguntavam para o Espírito Santo. E Paulo falando, jejuou forçado quando não podia comer e jejuava também em constante oração, porque é isso que o Senhor quer da sua igreja. O pastor Luciano Subirá, ele tem falado muito sobre jejum. Não sei se os irmãos acompanham, mas tem sido assim maravilhoso trazer esse tema para a igreja, irmãos, porque Deus não deve nada para a gente. O jejum nosso não vai mudar o Senhor, mas tem uma coisa diferente quando você chega na casa do Senhor em jejum, não tem, irmã? Tem uma coisa, você fica mais sensível ao Espírito Santo, você chora qualquer coisa, você está ali quebrantado, porque Deus não vai mudar com o nosso jejum, mas você vai. Você é mudado com o sacrifício. E como templo do Senhor, você precisa sacrificar a sua carne. Mas é só em jejum? Não, claro que não. Porque é difícil, né, irmãos? Domingo, meu esposo foi trabalhar e eu estava sozinha ali em casa, né? E eu olhei para a Bíblia, eu falei, nossa, eu preciso estudar, né? Mas a TV estava ali na frente, com a Netflix disponível, e eu fiquei naquela, irmãos, sabe, lutando, a minha carne gritando, irmãos, dor, já sentiu dor na carne, a minha carne querendo a Netflix, querendo assistir o dorama, e o meu espírito, você precisa se alimentar, você precisa colocar pão vivo aí dentro desse templo, você precisa se alimentar. Aí eu ali, né, daquele jeito ali, né, mas graças a Deus venci a carne ali. Mas são tantas coisas que a gente precisa renunciar. A gente precisa renunciar além da carne, precisamos renunciar ao nosso ego. Irmãos, pelo amor de Deus, olha a cultura do reino, que é de cabeça para baixo, né? Porque na cultura do ego é o quê? O seu irmão está com razão. Você, irmãos, eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês. Você sabe que você está certo, né? Você sabe. Mas aí você fala uma coisa para o irmão, mas você sabe que você está certo. Irmãos, mas o Espírito incomoda a gente de um jeito que você sente uma culpa, mesmo você sabendo que você está certo, aquela culpa está impregnada. Você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Irmãos, lá no meu trabalho, né? Não sei se os irmãos lá no trabalho de vocês têm grupo de WhatsApp. E uma moça nova que entrou, sabe aquela pessoa que o santo não bate? E aí, ela pegou, me cobrou um negócio lá no grupo do WhatsApp e eu fiquei furiosa. Aí eu fui lá e expus o erro dela. Falei, antes de você vir me cobrar, deixa eu falar aqui o que está acontecendo. Dei print lá, né? Mandei lá no grupo. Irmãos,
Passou 5 minutos. O Espírito Santo pede perdão para a moça. Eu o quê? Falei, Jesus, ela não é crente? Nem sei, ela nem é minha irmã da igreja. Por que eu vou ter que pedir perdão para ela? Nem sei qual é a religião dela. E o Senhor, pede perdão pelo que você fez. Eu falei, mas Senhor, o Senhor não viu? Eu tô certa, pai. Eu tô certa. Olha aqui, ó. Eu fiz tudo certinho. Ela está me cobrando de uma coisa que não está errado. E o Espírito Santo, mas você expôs ela no grupo. Você podia ter falado com ela no particular. Você expôs, a moça pede perdão. Irmão, sabe quando as mães vão me entender. Sabe quando você quer que o filho faça alguma coisa, aí você pega na mão da criança, vai pegar o brinquedo aqui. Irmãos, eu me senti assim, aquela criança birrenta, e o pai falando, vai pegar, vai fazer, vai fazer. Aí, irmãos, eu fui lá no banheiro, irmãos, eu chorei. Irmãos, eu chorei de verdade. Porque eu não queria pedir perdão. Aí eu respirei fundo, eu falei, vou montar um rascunho aqui para eu pedir o perdão. Aí comecei a escrever aqui, né? Eu queria te pedir perdão e tal, mas porque você... Não, você não vai apontar ela em nada. Você só vai pedir perdão e reconhecer o seu erro. Aí eu fui lá, apaguei o que eu tinha escrito. Thaís, você me perdoa, eu não devia ter te exposto aqui no grupo, peço perdão, vou tentar fazer da maneira diferente. Irmãos, quando eu mandei aquela mensagem, irmãos, eu chorei de verdade, de novo, no teclado lá. Aí, irmãos, passou alguns dias, passou uns dias, o meu chefe falou, não, Lili, tá tudo bem e tal. Beleza, passou uns dias, o meu chefe me mandou mensagem. No privado, né? No particular. Aí ele falou assim, Lili, queria te contar uma coisa. Eu, nossa, nem tenho intimidade com esse homem, né? Porque eu trabalho num escritório diferente. Então, eu trabalho sozinha na oficina e eles trabalham no escritório lá administrativo mesmo. E aí eu falei assim, eu nem tenho, será que ele vai falar que a esposa dele está grávida, que ele precisa de ajuda? Eu pensei nisso, né? Ele falou assim, Lili, será que você pode orar por mim? Que eu estou afastado dos caminhos do Senhor e essa semana eu senti tanta vontade de voltar para a igreja. Irmão, se eu não tivesse renunciado o meu ego, você acha que aquele homem ia me pedir oração? Se eu não tivesse, porque naquelas palavras ali, naquele choro, eu falei, Senhor, eu só vou fazer isso porque Ele sabe que eu sou crente e eu não quero escandalizar o teu nome. Eu não quero que ninguém fale assim, ó lá, crente lá, ó, orgulhosa lá, ó, não sabe nem se comportar direito. Aí ainda veio a semente do mal, né? Que uma amiga minha ainda veio querer plantar a semente do mal, a outra amiga, né? Já que eu já me dou bem. Aí ela falou assim, Lili, para que você fez isso? Você não precisava. Ela ficou aqui desdenhando aqui de você. Eu tenho outro dono, né? A renúncia, irmãos, da contenda. Irmãos, meu Deus do céu. Eu e a Josi, a mãe do Gi, a Josi é um presente do Senhor da minha vida, sabe? Porque eu estava num momento, na época da pandemia, eu ficava assim, eu falava, Deus, eu não conheço mulher que lê a tua palavra. No contexto que eu estava, né? Tava igual Elias, Senhor, só tem eu que te adora, né? Aí Deus, quem que você pensa que você é, né? E ali eu falei, Senhor, eu queria tanto uma amiga, não para ficar falando, reclamando do marido, reclamando dos filhos. Queria uma amiga que amasse a tua palavra, Senhor. Aí passou poucos meses, a família do Gi veio congregar com a gente. E a José é uma mulher espetacular, assim, que ama a palavra de Deus. Sabe aquele amigo que te leva para mais perto de Jesus? E aí essa semana eu compartilhei com ela uma pregação que eu tinha assistido, né? E aí ela falou assim, Lili do céu, meu Deus do céu, estou até deitada aqui de tanto que eu apanhei. Por quê? Como e quando a gente deve confrontar o irmão? Porque às vezes, irmão, tem alguém que está incomodando você, que às vezes nem é pecado, só está te incomodando, porque é o seu ego, né? Seu ego está se sentindo incomodado. Aí você fala para todo mundo daquela pessoa, menos para a pessoa. Já teve situação do meu marido não ter nada contra uma pessoa, irmãos, e eu ir falar mal daquela pessoa, na hora nasce uma raiz de amargura nele. Porque eu levei essa contenda, porque eu não controlei a minha boca. A palavra de Deus diz que a pessoa sem domínio próprio é como uma casa sem muro. Imagine uma casa sem muro, sem janela, sem porta. Vai entrar mato, vai entrar bicho, vai entrar ladrão, vai entrar de tudo.
Domínio próprio não domínio próprio para controlar a nossa boca. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A renúncia, irmão, do orgulho, do desamor, a renúncia da inveja, a renúncia da inimizade. Nossa, é tão difícil, né, irmãos? Às vezes a gente vê, já foi. Né? Mas quando a gente tem a oportunidade, segura a sua língua. O Espírito Santo dá um soprinho, que às vezes a gente abafa, né? A gente abafa a voz dele, mas ele dá um toquezinho lá. Será que isso daí que você fez está certo? Será que isso daí que você fez está certo? Glória a Deus. A palavra de Deus também diz aqui, 1 Coríntios 6, 7, 10. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por quê? Não preferem sofrer a injustiça. Sofre a injustiça. Sofre a perseguição. Sofre a calúnia. Sofre, irmãos, não precisa ficar se justificando. Quem justifica você é o Senhor. A cultura também, irmãos, da maledicência. Nós vivemos numa cultura no Brasil que é uma cultura de desonra. Eu não sei se os irmãos assistiram essa semana. Estava passando lá, era jogo de Brasil e Argentina. Na hora que começou o hino da Argentina, começou lá, os brasileiros começaram a vaiar. Tudo bem que é Argentina, né? Mas tem que ter uma honra. Nós vivemos numa cultura de desonra, de apelidar os irmãos, de ficar desonrando mesmo, de não trazendo honra para alguém na rua. Discipulado, irmãos, como que Jesus discipulava os seus discípulos, né? E ele falou para a gente fazer isso. Vão e façam discípulos. Era a vida na vida. Era como ele tratava os outros. Era como chegavam os enfermos para ele. Era como chegavam as pessoas. Irmãos, você está sendo visto. Você está sendo olhado o tempo todo. O tempo todo tem alguém te vendo. E às vezes o mundo condena a gente mais do que os próprios da igreja. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o mundo aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se levantem maduros. O mundo aguarda isso de nós. Por isso que quando a gente vê um policial num escândalo, um padre num escândalo, por isso que quando a gente vê, a gente se escandaliza tanto. Por quê? Porque o que você espera daquilo é exemplo. E o que o mundo espera de nós, irmãos, é exemplo. Pedi para o G, vem aqui que eu já passei um pouquinho do horário. O pastor falou assim que podia passar um pouquinho, que disse que eu moro mais longe. Mas eu vou acabar logo. O último item que eu queria falar aqui, e que Salomão não cita nessa mensagem, é o candelabro que estava lá. Eu queria que você abrisse João capítulo 1. Posso pedir para os irmãos ficarem em pé? Se vocês puderem ficar de pé. João capítulo 1. Glória a Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A única coisa que iluminava aquele lugar era o candelabro, era a luz. Em Gênesis, no capítulo 1, a gente vê Deus falando, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas no abismo, e ele disse, haja luz. E hoje ele diz para a gente, haja luz no nosso coração. Ele é a luz que nos ilumina o nosso caminhar, e ilumina como a gente deve agir, como deve ser, como ele deve ser adorado na sua casa, que somos nós, templos e morada do Espírito Santo de Deus.